Olá, meu nome é Cleiton, eu não sou pastor, mas seja bem-vindo a este canal. Se é sua primeira vez por aqui, considere se inscrever neste canal e deixar o like nesse vídeo se fizer alguma diferença para a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem viralizado muito, sempre que eu falo sobre ele dá muita repercussão, que é o caso do Miguel Oliveira. Se você não conhece o Miguel Oliveira, que você pode chamar ele de Pastor Mirim ou Missionário Mirim ou Profeta Mirim, ele é muito conhecido nas redes sociais, tá? O Miguel Oliveira, ele tem entre 14 e 15 anos e se tornou conhecido como Pastor Mirim, Missionário Mirim, mas ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele viralizou com pregações contendo algumas supostas curas e milagres, né? Em alguns desses casos, ele afirmou ter nascido, na verdade em um podcast ele afirmou ter nascido, olha só isso, ele disse que nasceu surdo e mudo e foi curado aos 3 anos de idade. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 Você nasceu surdo e mudo? Surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas vocais? Sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. Além de proclamar curas de leucemia, câncer, chegando até rasgar laudos médicos durante o culto dizendo: eu rasgo o câncer, eu filtro o seu sangue. Essas são palavras que ele falou no culto e ficou bem emblemático, porque muita gente falou, ele disse: eu curo a leucemia, ou seja, as pessoas falaram muito que ele trazia a cura para ele, que ele fazia isso, né? Enfim, e depois disso houve algumas consequências. Quais consequências foram essas? Teve algumas reações até de líderes religiosos, né? O Conselho Tutelar determinou sua proibição de pregar, de usar as redes sociais, de viajar, com o objetivo de protegê-lo das críticas e ameaças que vinha recebendo, porque inclusive houve ameaça de morte para ele, né? Líderes evangélicos como Marcos Feliciano, que fez até uma live com ele, uma gravação na verdade, Silas Malafaia, criticaram sua exposição, sugerindo que era exploração da imagem dele, né, para fins comerciais. Malafaia afirmou que o que o Miguel faz não é unção, é uma farsa, e que ele estaria sendo manipulado por adultos. Olha só, Malafaia falando sobre esse menino, né? Pastor Silas Malafaia, boa tarde. A coluna do Paulo Capelli, o senhor afirmou que, embora inteligente, o pastor Mirim Miguel Oliveira é uma farsa. O senhor poderia dizer o porquê? Em primeiro lugar, ele não é pastor. Vamos deixar isso aqui bem claro. Ele não é pastor. Esse título aí de pastor Mirim inventaram. Ele não é pastor. Nem na qualificação bíblica de 1 Timóteo capítulo 3, nem pela igreja. Isso é um ponto muito importante. Ele não é pastor. E por que eu estou dizendo isso? Ele é um garoto inteligente. E eu fico observando, eu sou psicólogo, tenho uma formação, conheço. Esse menino está sendo manipulado por gente adulta. Tá certo? Ele imita o pastor dele. Ele faz uma imitação do pastor dele. Por isso que eu digo que é um garoto inteligente. E está entrando num caminho perigosíssimo, certo? Porque é um caminho que está sustentado por heresia, sustentado por pseudo-espiritualidade. E quando você trabalha com transcendental, isso é, aquilo que está acima do limite da experiência humana, se eu disser para uma pessoa, você está curada, ela tem que estar curada. Olha, eu te repreendo essa enfermidade em nome de Jesus, você está curado. Vai lá no médico, traz aqui um atestado que você está curado. Eu creio que Deus cura, eu creio, eu tenho fé e creio. Agora, para fazer essa afirmação de que uma pessoa está curada
de que Deus revelou alguma coisa, então isso tem que se confirmar. Porque o mundo espiritual, ele não trabalha no abstrato. Ele se torna ato concreto de atitudes e fatos. Por isso que eu estou dizendo que toda essa história aí desse menino, que é um garoto inteligente, mas um adolescente, e que tem gente grande, adulta, por trás, manipulando esse garoto, usando a inteligência, a capacidade dele de perceber o que acontece que mais velhos fazem na igreja, e ele está repetindo. Agora, quando o senhor alega que há uma manipulação por trás do garoto, o senhor acredita que é uma manipulação por parte de pastores da Igreja Avivamento Profético ou dos pais do jovem Miguel? Eu queria dizer que tem gente faturando. Se são os pais ou o pastor, eu não vou fazer um julgamento direto, certo? Me parece que ele tem pais. Né? Então, se ele tem os pais são responsáveis. Está faturando porque cobra para ir nos lugares, tem uma agenda lotada, porque o povo, gente, o povo adora o transcendente. O povo gosta do sobrenatural, daquilo que ele não domina. Então, as pessoas de má fé exploram isso. E pegam um garoto, que é uma coisa que não é comum, um menino, para estar nesse mundo do transcendental. Então, tem grana, tem cachê, tem cobrança, então tem gente adulta por trás. Se é o pai e a mãe, se é o pai ou só a mãe, ou se são eles e o pastor, eu não posso aqui determinar. Mas tem gente grande por trás, com toda e absoluta certeza. Foi um burburinho danado. Com certeza você soube disso, ou então você não estava aqui no Brasil nessa época, né? Recentemente. Depois disso, ele voltou, Miguelzinho voltou. E aí teve um vídeo que viralizou recentemente, que foi esse aqui, ó. Vamos assistir junto. Você tá me chamando de falso profeta, Kleber? Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber. Você tá aqui, tá me chamando de falso profeta, Kleber. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. Porque Deus está falando, tem que respeitar o profeta. Levante as mãos. Levante as mãos. As duas. O mais alto. O mais alto. O mais alto, o terceiro andar até tocar o céu. Vai dar tudo certo na sua casa essa semana, diz o Senhor. Então, esse aí foi o culto que ele voltou, né? E fez essa pregação e gravou e botou nas redes sociais sobre o Kleber. Coitado do Kleber. Ele falou que o Kleber tinha a mulher, né? Genericamente, ele não apontou pro Kleber, mas chamava ele de falso profeta e que se ele continuasse, ele ia falar, ia pegar pela mão o Kleber e tal, e falar quem era, né? Eu duvido muito que aconteceria isso. Eu acho que isso ele tá fazendo é para aumentar um pouco ele como uma pessoa de autoridade, né? Para depois lançar essa palavra aí de bênção para a pessoa. Mas o que eu queria falar nesse vídeo não é nem só isso. Eu estou dando um contexto para a gente começar a falar sobre isso. O que o Miguel Oliveira faz é um estilo de pregação. É transformar o púlpito ou a igreja, aquele ambiente, em uma espécie de show. Isso teve um início, isso não é novidade. Aí eu vou lhe explicar nesse vídeo da onde veio essa história de transformar a pregação ou o culto em show, em espetáculo. Vem comigo que eu te conto já já. Isso que o Miguel usa é sensacionalismo. Sensacionalismo para causar impacto ao público que assiste, para que ele cada vez mais hoje no tempo da internet seja viralizado.
né? E tanto é que o nome dele é muito procurado nas redes sociais. Não só por isso que eu falei para você, mas como ele faz esse trabalho muito impactante, né? De falar que ele tem muita coragem, né? De falar isso. Eu curo, né? Eu filtro, né? Eu rasgo. Isso são frases muito fortes. Até por dia de hoje, não só por conta que ele está falando isso, mas porque é uma criança falando isso, né? Um adolescente. Porém, entretanto, todavia, isso não é uma novidade do Miguel. Existe uma pessoa que começou tudo isso no mundo que se chama o espetáculo da fé. A pessoa trouxe o modo de pregar, algumas coisas, alguns elementos de novidades e que fizeram isso, a pregação e o culto, se tornar um espetáculo. Porque antes não era um espetáculo, antes era mais litúrgico, né? Você tinha as canções, a leitura da palavra, a homilia, por assim dizer, e o final do culto. Era tudo muito mais previsível. E quando você tem essa quebra de previsibilidade, começa a ficar algo novo, né? E as pessoas ficam impressionadas, impactadas e trazem mais gente para ver. Esse é o modus operandi desse tipo de pregação. Mas quem começou com tudo isso foi a irmã Aimee, a irmã Aimee, que é a Aimee Semple McPherson. Ela foi uma mega pregadora americana que viveu ali no início do século XX, né? E ela foi quando começou com isso. Imagina que os cultos eram todos padronizados e ela disse, não, eu vou revolucionar. O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer uma espécie de mise-en-scène, que é uma espécie de elementos que ela colocava no meio da pregação, até com pessoas como se fosse um teatro, né? Que ela achava que isso daria mais uma didática e as pessoas fixariam mais a palavra durante o culto e até depois, se ela fizesse isso, porque ia impactar, eles iam ver, se lembrar de alguma coisa que ela falou por mais tempo, né? Mas ela foi a primeira a trazer as pregações para o rádio. Rádio era uma novidade e ela foi a pioneira de trazer pregações para a rádio e para a TV também, né? Agora, teve uma época em 1926 que ela realmente desapareceu. Todo mundo achou até que ela tinha morrido, algumas pessoas, mas de fato como ela desapareceu, ela apareceu também misteriosamente. E aí ela foi questionada por que ela tinha desaparecido e aparecido dessa forma, sem avisar ninguém. E ela falou que ela tinha sido sequestrada, levada para o deserto, e ela conseguiu sair das mãos dos sequestradores e voltar para casa. Esse caso, de uma forma ou de outra, virou um escândalo, né? E aí começou inspirações para debate sobre o que de fato eu estou falando aqui, que é o espetáculo da fé. Aí surgiram boatos que ela pagava pessoas para fingir que eram doentes, que eram aleijados, e fingir que estavam sendo curados, né, para que as pessoas acreditassem cada vez mais nela, né? Ela também fundou uma igreja muito grande, um templo muito grande, reunia muita gente, porque já não cabia mais uma igreja pequena. Para você ter noção, enchia estádios, né, para ouvir essa pregação dela. E foi ela que começou com ela é a pioneira realmente desse estilo de pregação que transforma o culto num espetáculo que para mim chega a ser até entretenimento, né? E eu queria saber a sua opinião diante disso, se você concorda que esse tipo de estilo de pregação, de culto,
é mais entretenimento do que pregação da palavra, né, do evangelho. E queria saber também de você, que você deixasse nos comentários como discernir a diferença entre fé genuína e espetáculo. Você sabe? Deixa aqui nos comentários que eu quero escutar a sua opinião, tá bom? E antes de finalizar o vídeo, eu quero deixar dois versículos que tem na Bíblia, que o primeiro está em 1 Timóteo 4:1, que diz, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Outro versículo que eu queria dizer está em 1 Timóteo 6:10, que diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por hoje é só o vídeo. Quero fazer cada vez mais uns vídeos mais objetivos, sem muita enrolação. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais.